Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, embora faz bastante tempo, mas a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Amém? Realmente nós estávamos... Se o senhor puder tirar a música, eu agradeço. Pode tirar. Aí. Eu falei com a pastora Vera, porque na data que nós estávamos agendados, vai haver uma comemoração no interior de um casal que são amigos nossos há muitos anos, mais de 40 anos nós nos conhecemos, e vai haver uma festa de aniversário do casamento deles de 50 anos, e então eu não poderia ficar de fora. Eu fui convidado, eu falei, agora só Jesus. Mas Deus abençoe a irmã Vera mais uma vez pela compreensão. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Parabenizar aí todas as mães, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada mãe. Mas por falar em mãe, irmãos, os irmãos sabem aonde foi criado esse negócio do Dia das Mães? Você sabia que foi o crente que inventou isso? Eu separei aqui, eu vou falar. O Dia das Mães nasceu na escola bíblica dominical, em 1905, na Virgínia, uma cidade dos Estados Unidos. Resolveram fazer uma comemoração, uma homenagem à irmã Ana Jarvis. Essa irmã, ela havia perdido a mãe, e ela estava entrando em um estado de depressão. Aí em 1907 o governador, ele aceitou isso, e em 1914 foi oficializado o Dia das Mães, e isso se espalhou, ficou marcado para o segundo domingo de cada ano, o Dia das Mães, por causa dessa irmã que estava entrando em depressão. Então, eu fui pesquisar isso e achei interessante isso daqui e passei para os irmãos. Amém, meus irmãos? Muito bem, eu quero ler um texto da palavra de Deus, muito conhecido, porque nós crentes conhecemos a Bíblia. Está lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 1 e o verso de número 6. Mas antes tem aqui uma reflexão aqui também que eu gostaria de deixar para os irmãos. Quando as mães se colocam de joelhos, os filhos ficam em pé. Por mais que esse filho demore, mas um dia Jesus coloca ele de pé. E quando Jesus coloca de pé, ninguém mais derruba ele. Ninguém influencia mais a vida de um filho do que uma mãe de oração. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Hoje temos mulheres famosas, cultas, ricas, atraentes, mas precisamos desesperadamente de mulheres de oração. Grandes homens admitiram que sua vida foi resultado do investimento das orações de sua mãe. Abraham Lincoln, o maior estadista americano, disse: "O que sou, devo à minha mãe." O cientista Thomas Edison foi educado pela mãe quando a escola o rejeitou. Beethoven, muita gente não sabe disso, hein? Beethoven, vocês sabem quem foi Beethoven, né? O pastor José sabe. Foi poupado do aborto pela coragem de sua mãe de manter a gravidez, mesmo com todos os riscos de uma má formação genética. Grandes missionários foram levantados por Deus e influenciados pelas orações das suas respectivas mães, como João Wesley, o maior avivalista do século XVIII, cuja mãe orava todos os dias por ele,
pelos 18 irmãos. Agostinho, cuja mãe Mônica orou por 30 anos até sua conversão, levando Ambrósio a dizer: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Amém? Então aí a gente vê a influência de uma mãe. Embora nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, que às vezes a gente vê tantas mães que abandonam o filho, que passou por todo aquele processo e abandona o filho. Eu vou até testemunhar isso aqui aos irmãos. Nós temos um neto, ele está hoje com 15 anos de idade, ele é maior que eu. A molecada hoje cresce muito, né? E a minha filha com 17 anos, uma adolescente sem juízo, longe da igreja, acabou engravidando desse menino. E a gente não sabia, ninguém sabia, e ela escondendo essa gravidez, escondendo, mas chega uma hora, a gravidez aparece. E ela tentou e apertou a barriga, até um dia em que a sua tia entrou no quarto, viu ela se trocando e falou: você está grávida. Não estou não, você está grávida. E, enfim, irmãos, nasceu essa criança. Enquanto ela estava grávida lá, Deus fez uma promessa para nós aqui. Deus falou assim para mim e para minha esposa. Foi uma noite de domingo, e quando terminou o culto ali no Jardim Tietê, quando eu peguei, desci do púlpito, quando eu peguei o corredor, veio uma irmã de lá para cá. Essa irmã acho que nem mora no Brasil mais. Ela veio e pegou eu e minha esposa e disse assim: eu vejo você com uma criança no braço, e você dando mamadeira para essa criança. Olha como Deus é sábio, irmãos. Dando mamadeira. Nós não duvidamos, fomos embora e conversando. Nossa, Deus, mas como? Bom, Deus é Deus de milagre. Minha esposa havia feito uma cirurgia há pouco tempo e não tinha condições de, humanamente falando, ficar grávida. Mas nós ficamos no aguardo, até o dia em que essa criança veio para casa, doente, com uma gripe muito forte, já com começo de pneumonia, que minha filha não cuidava, não queria saber de nada, enfim, deixou ele aí e foi embora. E nós entendemos que esse foi o filho da promessa. Nós nunca ensinamos para ele, para me chamar de pai, ou para chamar ela de mãe, mas ele espontaneamente começou a chamar ela de mãe, eu de pai, bença mãe. E está aí, irmãos, com 15 anos. Amém? Mas diz assim o texto, capítulo 1, e o verso de número 6 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e a todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana quer dizer Deus o criou. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí eu disse à minha esposa: esse marido era nota 1000, hein? Um homem dizer para uma esposa: não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura
de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e me deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela na oração perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então aqui está uma mulher. Os irmãos imaginam que nessa época não tinha problema um homem ter duas mulheres, porém Eucana, Penina, que engraçado que Penina quer dizer preciosa e Ana quer dizer graça, deveria ser ao contrário, né? Mas enfim, Eucana, ele tinha filhos e filhas com a Penina, e era uma vergonha para uma mulher estéril nessa época, porque uma mulher estéril era tida como uma coisa fora do normal em Israel nesta época. Mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que todos os anos Eucana subia para oferecer o sacrifício. Ele levava as suas mulheres, mas ele tinha um amor especial por Ana. Embora Ana foi o próprio Deus que fechou a sua madre, não foi que ela nasceu estéril. O texto diz que Deus, ele fechou a sua madre. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que Deus fecha. Tem porta na nossa vida que Deus fecha, porque Ele sabe o que é de melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós. Às vezes nós vemos tantas campanhas de portas abertas, mas a gente não vê campanha de portas fechadas. Por que será? Porque há portas na nossa vida, irmão, que ela precisa ser fechada para que não gere algo de prejuízo para nós. E Deus, ele fechou a madre de Ana. Deus resolveu fechar o seu ventre para que ela não engravidasse. E isso servia para Penina de zombaria. Agora os irmãos, as irmãs, imagine uma mulher, ela começa a namorar, ela noiva, fica noiva, o casal começa a fazer projetos, porque a nossa vida é de projetos, irmãos. A Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas a resposta vem de Deus. Então nós fazemos os projetos, e o casal começa a fazer aquele projeto. Nós vamos casar, nós vamos morar em tal lugar, e quantos filhos nós vamos ter? Aí vem a conversa dos filhos. Eu quero uma menina. Não, eu quero um menino. Não, ele vai chamar Josué. Não, ela vai chamar Maria. Não, ela vai chamar Ana. E começa aquele projeto para ter filhos. E já pensou, irmãos, quando vem aquele projeto, eles casam, vão para sua casa, estão bem estabilizados, estão bem, sem dívida, aí procura engravidar, e a mulher não engravida, aí vem a notícia, passa pelo médico, o médico diz assim: olha, para você engravidar,
Só um milagre. Nós tivemos 2 casamentos. Os nossos 2 filhos casaram, um ano retrasado, o outro ano passado. E esse que casou o ano passado, ele conheceu essa moça lá na Praia Grande. E é uma moça que ela sofre de uma diabetes muito alta. E ela, antes do casamento, ela foi internada, ficou na UTI vários dias com a diabetes lá em cima. Os pais chamaram ele, conversaram com ele, disse: olha, você vai casar com ela e vai casar com a diabetes também. Mas ele disse assim: mas eu a amo e eu vou casar e Deus vai dar vitória. E casaram, irmãos, e eles estão morando aqui na André de Almeida. E eu ainda disse assim para ela: olha, minha filha, eu vou ficar dormindo com o celular do lado, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que correr com ela para o hospital. Mas para a glória e a honra do nome do Senhor, irmãos, ela tem mais saúde do que nós tudo junto aqui. Está lá vivendo. Aí alguém disse assim: você não vai poder ter filho, porque o seu útero é um útero de criança. Mas esses dias já deu sinal de gravidez. Porque para Deus nada é impossível, irmão. Agora os irmãos, imagina a vida desse casal que eu estava dizendo, que faz todo esse projeto. E quando chega a triste notícia e diz para a mãe: olha, você não pode ser mãe, porque você tem um problema no útero, ou nas trompas, ou coisa assim. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Ana foi uma mulher que foi zombada, uma mulher que nem o sacerdote estava entendendo o projeto na vida de Ana. Quantas das vezes, irmãos, nós não entendemos os projetos nas vidas das pessoas? Quantas das vezes nós estamos tão atribulados com as coisas da vida, que nós não conseguimos entender o mistério que Deus tem na vida das pessoas. Esse sacerdote, depois a gente conhece a história mais para frente, que foi um homem que nem da família cuidou. Perdeu a família, perdeu os filhos, porque foi um sacerdote relapso, que não entendeu a obra de Deus e nem entendeu Ana. Mas quando ele olhou para ela, que viu aquela mulher com amargura de espírito. Agora os irmãos, imagine como que era a situação desta mulher dentro da casa, porque nós lemos aqui no texto, irmãos. Mas irmãos, imagina dentro de casa, a Penina olhava para ela e dizia: e aí, tem filho? Não tem. Eu tenho aí as minhas filhas, olha aí os meus filhos, e você não tem nada, e você nunca vai ter. Mas nunca nós encontramos no texto Ana se levantando contra ela, por nada. Mas Ana, o que ela fazia? Ela aproveitava quando estava na presença de Deus, ela somente mexia com os seus lábios, mas a sua alma estava ardendo, a sua alma estava desejosa. Você precisa, meu irmão, você precisa, meu irmão, ter uma alma ardente na presença de Deus, que arde pelas coisas de Deus. Não deixe as coisas do mundo te atrapalhar, não deixe as coisas do mundo tirar a sua atenção de Deus, mas tenha uma alma ardente na presença de Deus, mesmo nas lutas, mesmo na dificuldade, mesmo que você esteja estéril de alguma coisa na tua vida, mas saiba que o Deus que cria, o Deus que faz, o Deus que abre, o Deus que ordena, o Deus que faz, o Deus que todo o poder está na sua mão, Ele pode agir na tua vida. Deus pode agir na tua vida. Irmãos, tudo aquilo que é possível na nossa vida, que nós podemos fazer, Deus não faz, de forma alguma.
Se você pode movimentar isso daqui e colocar ali, Deus não vai mandar um anjo para fazer isso. Mas se há uma montanha na tua frente, em que você não consegue mover, eu não sei qual é a montanha que está na tua frente, mas saiba de uma coisa, meu irmão: o Deus que nós servimos, Ele pode fender esta montanha, Ele pode fender esta pedra no meio, e Ele pode abrir um caminho no meio do deserto, e você vai poder passar e atravessar do outro lado e glorificar o nome do Senhor. A luta não é para sempre, irmãos. A luta não é para a vida toda. A prova não é para a vida toda. Uma coisa eu sei: você vai sair da prova. Mas uma coisa também eu sei: você vai entrar numa prova nova. A nossa vida é assim, irmãos. Irmãos, o nosso professor se chama Espírito Santo. Qual foi a palavra oficial que foi lida aqui? O Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso professor. E ele vai nos ensinando neste mundo como que nós vamos desviando dos problemas, como que ele vai nos dando a maneira como lidar com os problemas. Porque um dia, irmãos, nós estaremos perante o Rei, e Ele estará sentado no seu trono de poder, para nós receber o nosso diploma. E esse diploma chama-se galardão, chama-se coroa da vida eterna, aonde, irmãos, nós estaremos. Mas tem uma coisa interessante, irmãos. O seu marido, o Eucana, ele amava ela do jeito que ela era. Eucana passa para nós que ele era um homem espiritual, que ele era um homem que estava entendendo a situação da mulher. Aleluia. Eucana, ele era mais espiritual do que o sacerdote, porque ele disse assim: Ana, eu sei que você está amargurada, você chora, porque essa mulher... Estarão 5 contra 1 e 1 contra 5. Então não é fácil, irmão. A nossa luta é uma luta difícil, mas Eucana, ele era um homem de intervenção de Deus na vida dela, que foi o próprio Deus que cerrou a sua madre para que ela não desse filho. Aí, irmãos, a gente olha para o texto e fica perguntando: por que é que Deus fez isso? Os irmãos não perguntam isso? Por que Deus fez isso? Porque foi da vontade dele. É Ele, irmão, que está no comando. Às vezes acontece coisa na nossa vida que nós olhamos assim e falamos: por que aconteceu isso na minha vida? Por que essa tragédia? As coisas. E o irmão, o pastor que cuida dessa casa de recuperação até hoje, ele cuidando dos filhos dos outros, o filho dele saiu da igreja e foi para as drogas, até que um dia ele voltou em um caixão. Por que Deus permite isso, irmão? Às vezes não é nem que Deus permitiu, irmão, é os caminhos que o homem escolhe. Escolhei, pois, hoje a quem você vai servir. Ou vai servir a Deus, ou vai servir o mundo. E o mundo, irmãos, está aí de braços abertos, recebendo crente um atrás do outro. Quantos crentes, irmãos, que não estavam aqui e hoje está no mundo? E para sair da igreja é isso aqui, ó. Primeira coisa que o diabo coloca: ah, se fosse você, eu não ia lá na pastora Vera mais não. Ah, tá chato. Vai mais não. Ó, vai nessa igreja do fulano aqui. Aí chega lá, acontece alguma coisa, ele fala: ah, não, que eu não vou ficar. Aí o diabo coloca o quê? Vergonha. Ah, você vai voltar para lá? Ô, rapaz, que isso? Que vergonha. Já pensou que jeito que a pastora Vera vai olhar para você? E o pastor José? E o diácono? E a irmã? Que cara que você vai cantar lá de novo? Aí a pessoa fica com vergonha. E esse templo aqui, irmãos, ele sem o Espírito Santo, ele está vazio.
Ele precisa ser preenchido com alguma coisa, ou então alguma coisa ele precisa, ou com bebida, ou com cigarro, ou com vício, ou com qualquer tipo de pecado, ele precisa preencher. Aí quando o diabo colocou o pecado, que ele brotou, como diz o apóstolo Tiago, aí o diabo sai fora, fala: ó, deixa eu dar uma voltinha por ali, tchau, fui. Ah, mas e agora? Agora você se vira, que eu não estou nem aí com você. Então não saia, irmão, da presença de Deus, custe o que custar. A luta está difícil, continua servindo a Deus. Não, irmão, não tem nada chato não. Chato é servir o mundo, chato é servir o diabo, chato é ficar enfiado no boteco, chato é andar pelas biqueiras por aí. Isso é coisa chata. Mas aqui tem a presença de Deus, aqui tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem um povo alegre, tem um povo bonito, tem um povo que vai entrar no céu. Então vamos ficar aqui, irmão, e não vamos sair. O crente tem que ser ruim, irmão. Ruim assim, para daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quem me colocou aqui foi Deus, e se Ele quiser Ele me tira, mas eu não saio. Pode o capeta levantar poeira, fazer o que quiser, zombar, falar, levantar calúnia, você fala: eu vou ficar na minha posição, eu vou ficar que nem Ana, só orando no Espírito, ainda mexendo com os meus lábios, ainda que o mundo me tenha por doido, por doida, ainda que o mundo me tenha, que eu sou um crente, que eu não devo ficar lá, mas eu vou ficar, porque Jesus está lá, e se Jesus está, então continue. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. O Eli, ele gostava de estar sempre sentado, né? Quando ele recebe a notícia dos filhos, ele está o quê? Sentado, gordão, barrigudo, e recebeu a notícia, caiu e quebrou o pescoço. Crente, irmão, tem que estar de pé no sentido espiritual. Nós precisamos de estar sempre de pé. Saiba de uma coisa, irmãos, nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldado, e soldado, ele precisa estar pronto. Irmãos, o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós possamos imaginar. Olha a frieza entrando nas igrejas, irmão. Irmão, a frieza entrando nas igrejas. E crente, ó, irmãos, essa pandemia, a limpeza que Deus fez na terra, porque são crentes que não iam aguentar, e que Jesus falou: eu vou recolher, e Ele avisou que ia fazer isso, e Ele está avisando que vem de novo aí uma grande pandemia, e vai levar mais uma leva de crente, porque não vai aguentar o que está por vir, irmãos. Aperta aí o cinto, irmão, porque a coisa vai apertar. Vai chegar dia que você vai passar aqui, ou qualquer outra igreja, e as portas vão estar fechadas, porque não vão permitir mais o culto. E está aí o projeto para ser aprovado. Está aí, viu, irmãos? Pode ser esse governo, pode ser o outro, pode ser quem for. O projeto uma hora vai ser aprovado, porque é bíblico, irmãos. É bíblico. Precisa, irmão, nós precisamos de ser aprovado. Irmãos, olha a liberdade que nós temos de pregar nas praças, de pregar nas ruas, de estar falando do Senhor. E nós, às vezes, até para vir para a igreja no domingo, é aquele sacrifício. Dá sono, dá cansaço, dá dor no corpo, e é uma coisa terrível. Eu e minha esposa, nós pegamos uma tosse. Primeiro pegou ela. Aí, para mim não ficar de fora, eu falei: eu vou pegar também, né? Aí eu peguei uma porçãozinha para mim. Mas nós estamos caminhando, irmãos. A enfermidade, irmãos, ela vem sobre nós, mas nós temos um Deus que, se Ele quiser, Ele cura. Ana foi uma mulher que ela foi para o caminho da oração. O nosso caminho, irmãos, é o caminho da oração. Não existe outro caminho se não for a oração. Irmãos, a igreja precisa orar.
Nós precisamos de orar, irmão, de chorar nos pés do Senhor, de subir para o monte, de vir para a igreja e buscar a presença do Senhor, porque os dias são difíceis, irmão. Irmãos, a coisa está tão feia. Esse dia nós estávamos no monte, a Ziza estava junto, né? Aí a Ziza, muito espertinha, eu estava orando assim num canto. Aí quando eu olhei assim, eu vi um camarada, um irmão lá conversando com ela. Aí eu olhei assim, aí ela apontou, falei, não acredito. Falei, ela mandou para cá. Aí o camarada veio, ele e o filho. O filho, irmão, tinha demônio até na raiz do cabelo. Você olhava para ele, um moleque oprimido. Aí eu falei, Jesus. Aí ele veio, ô irmão, Pai do Senhor, meu filho. Aí eu vim aqui que a sua irmã estava ali, e ela pediu oração para ela, e ela falou assim, que é para o senhor orar por mim. Eu falei, ô Jesus. Eu falei, meu Deus. Aí depois nós conversamos. Eu falei, tá bom. Aí eu coloquei a mão no ombro dele assim, e eu já fiquei com o farol aceso e o outro apagado, né? Aí quando eu coloquei a mão no ombro dele, comecei a orar, ele começou. Falei, vai capotar. Falei, meu Deus, crente, não acredito. Irmão, não acredite. O demônio pegou o camarada no monte. Pegou, e o bicho brabo. E eu chamei Jesus, e Jesus veio e mandou aquele bicho. Aí eu falei, rapaz, mas tu é crente? Não, eu sou crente, pastor, eu sou crente, tomo ceia. Eu sou crente, eu tomo ceia. É que eu não sei o que acontece comigo. Eu falei, não, rapaz, você precisa se converter, ir para a igreja e ficar firme. Você congrega? Não, pastor, eu congrego na igreja fulano de tal, lá é uma bênção, e lá nós oramos, e lá não sei o que, e tal. Mas o demônio estava na vida dele, irmão. Tem pessoa, irmão, que ele está na igreja, mas ele não é liberto. Nós estávamos conversando isso aqui antes do culto. Ele fica na igreja, irmão, porque ele veio da macumba, ele veio sei lá de onde, mas alguma coisa ele tem na vida dele. Eu fui uma vez, irmão, para Minas, e quando chegou a tarde, num domingo à tarde, o pastor me chamou e disse assim, irmão Joaquim, eu era diácono ainda. Ele disse, irmão, não, nem diácono eu era. Disse, irmão Joaquim, vamos ali fazer uma visita na casa da irmã. Essa irmã só vive doente e é um problema muito sério. Eu falei, vamos lá, pastor. Quando nós chegamos na casa da irmã, nós começamos a orar. O Espírito Santo falou assim para mim, meu servo, em cima do guarda-roupa dela. Olha só, irmão, como Deus fala. Deus fala, viu, irmão? Deus não é Deus mudo, não, Ele fala. O Espírito Santo falou assim para mim, meu servo, em cima do guarda-roupa dela, do lado esquerdo, tem uma caixa de sapato. E lá dentro tem algo que não me agrada. Eu nunca entrei na casa da mulher. Aí eu falei assim, irmã, sabe o que é que a senhora não é curada? Em cima do seu guarda-roupa, do lado esquerdo, tem uma caixa de sapato. E a senhora tem uma coisa lá que Deus não se agrada. Ah, mas é que foi a minha mãe que me deu, e veio da minha avó, não sei o que. Eu já imaginei. Falei, é a neguinha. É a neguinha. Não deu outra, irmão. Ela foi lá, pegou. Quando ela abriu a caixa, eu olhei e falei, ô irmão, misericórdia, só não toma ceia? Não, mas eu tomo ceia, canto no círculo de oração. Falei, irmã, está aqui o seu problema. Uma santinha guardada, porque veio lá da avó, da bisavó, da tataravó, sei lá de quem. Então tem pessoas, irmão, quando nós viemos para Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tem que tocar o pé em tudo, ainda que seja de ouro, que seja de prata, pode ser o que for, mas o nosso Deus é um Deus que Ele zela por nós, e Ele não quer nada para tomar o lugar dele. Aí ela falou assim, o senhor quer quebrar? Eu falei, eu não entro na casa de ninguém para quebrar nada. Quer quebrar, quebra a senhora. Até isso você tem que vigiar, irmão. Você quebra, depois ela vai na polícia, da queixa. Foi a pastora Vera ali da igreja ali, ó. E quem mais? E o pastor José também entrou na minha casa, quebrou tudo. Tudo mentira, irmão, porque o diabo faz isso. Mas Deus libertou aquela mulher, assim como Ana, uma mulher que orava, que só conseguia mexer porque, irmão, tem luta na nossa vida, que ela é tão difícil, ela é tão difícil, que nem os lábios você consegue mexer.
de tão terrível que é. Mas o Senhor, irmãos, é aquele que conhece, é aquele que sabe de todas as coisas, é aquele que sabe a luta que você está passando. Que talvez, irmão, tem luta que você dobra o joelho ou de pé, seja do jeito que for, você não tem palavras para começar a orar, é só as lágrimas que descem. Mas diz o apóstolo Paulo, que com gemido inexprimível, esse Espírito maravilhoso, que se chama Espírito Santo, Ele, no nosso gemido, Ele atende a nossa oração. No nosso gemido, Ele vem e nos consola, porque a Bíblia diz que Ele é consolador, irmão. Quantos crentes, quem sabe você está aqui essa noite, precisando de um consolo, mas não é um consolo do marido, não é um consolo da esposa, não é um consolo do filho, não é um consolo da mãe, mas que seja um consolo do Espírito Santo. E Ele está aqui esta noite para te consolar, Ele está aqui esta noite para te ajudar, Ele está aqui esta noite para te levantar, Ele está aqui esta noite para te dar força e vigor, para que você possa continuar esta jornada. Ainda que alguém zombe de você, ainda que alguém ri de você, mas saiba que você serve um Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo conhece, um Deus que caminha com você. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Eu quero pedir as vossas orações. Eu estava dizendo aqui sobre essa casa de recuperação, e eu tenho um filho que passou por lá nessa casa de recuperação, mas agora está no mundo, saiu de lá, foi para o mundo, e está fazendo tudo que o diabo quer. É fácil, não, irmão. 36 anos ele fez agora em maio. O que você fala para um cabra desse? Alguém tem a receita aí? Me dá, por favor. Tem receita? Orar, irmão. O que você vai falar para ele? Jesus batiza no Espírito Santo, ele é batizado. Se prepara para batizar nas águas, ele é batizado nas águas. Jesus leva para o céu, ele sabe que Jesus leva para o céu. Então o diabo não brinca, irmão. Ó, irmãos, aprenda uma coisa. Tem crente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Se ele não puder atingir você, ele vai pegar o mais fraco. E se esse mais fraco der lugar, ele vai entrar e vai arrebentar, para causar tristeza na tua vida. Mas você continua olhando para Jesus, e a receita é orar, porque através da oração é que nós vamos conseguir, irmãos, alguma coisa, que nós vamos conseguir a estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe a pastora Vera mais uma vez, Deus abençoe o pastor José, Deus abençoe aos irmãos, e eu conto com as vossas orações em nosso favor. Amém? Deus abençoe a todos. Eita, Jeová! Aplauda o Rei da Glória, igreja.